Boas, malta. Como é que é? Está tudo pronto para ir trabalhar e para o desconfinamento ou não vos apetece? Enfim, o, vamos começar aqui da maneira do costume, por uma introdução com música, que é uma banda que me calhou hoje, não sei porquê, deu-me na bolha. Estava de manhã no escritório, que aqui ouvir, em vez de ir buscar em vez de pôr o algoritmo de Spotify escolher por mim, resolvi pôr a tocar isto. Que, curiosamente, foi uma coisa que a primeira vez que eu vi foi na televisão, numa cassete VHS em casa de uma amiga minha em Miraflores, em que nos pusemos a ouvir isto, e a partir daí fiquei fã incondicional, que é isto. Japan. Foi o primeiro álbum que ouvi de Japan e lembro de, pá, aí, por volta de 97, estar a ter uma conversa com uma pessoa sobre música e o que é que cada um de nós tinha mais em casa, e eu, a fazer contas de cabeça assim rapidamente, concluí que as bandas ou os músicos de quem eu tinha mais coisas eram Tom Waits, U2 e tudo o que tinha a ver com David Sylvian, desde Japan até depois os álbuns a solo, o álbum com o Ryuichi Sakamoto, o álbum com o Robert Fripp, tinha tudo que eu apanhava de David Sylvian, comprava. E quando vim viver para o Porto, foi curioso porque foi uma surpresa até para mim, porque é normal, não é? Estamos num sítio novo, conhecemos pessoas novas e começamos a falar das coisas que nos interessam, e no meio das conversas da música encontrei imensos fãs de Japan. Eram essencialmente três bandas que encontrava muita gente que gostava. Era Misfits, era Pixies, nem um nem outro foram nunca muito a minha praia, embora não discuto, e Japan. E muito mais Japan do que David Sylvian, porque toda a gente me falava no Mick Karn. A base de fãs que eu conheci no Porto de Japan tinha muito mais que ver com o baixo do Mick Karn do que com o David Sylvian, que achei curioso na altura e continuo a achar curioso agora, mas que não deixa de fazer algum sentido. E pronto, isto durante muitos anos também o meu álbum favorito que meteu o David Sylvian foi o Gone to Earth, mas cada vez mais, e hoje que me pus a ouvir e ouvi vários álbuns, tanto Japan como David Sylvian, acho este Oil and Canvas uma coisa extraordinária e dá-me o mesmo gozo ouvi-lo agora que me deu quando ouvi pela primeira vez por volta de 1984, talvez 83, 84, por aí. O álbum em 83 é um álbum ao vivo, e devo tê-lo ouvido a primeira vez foi por volta dessa altura, mais ou menos. Em relação aos livros, fui durante muitos anos um leitor obsessivo do realismo mágico sul-americano, que começou pela leitura do Oceano de Solidão, como eu creio que começou para muita gente, e que depois acabei por ir ler tudo o que havia de realismo mágico, Isabel Allende, sei lá, e do Gabriel Garcia Marques. Apesar de ter lido tudo até ao... Tudo não, tudo, mas claro, que todos que apanhei até ao Mis Putas Tristes, o que é assim, o título de um dos últimos livros dele. Este continua a ser um dos meus favoritos, que é de 1962, e esta edição é antiga, há de ser para aí dos anos 70, já está completamente amarelada. Acompanha-me desde sempre, um daqueles que não ficou fechado nas caixas, lá embaixo na arrecadação. E gosto particularmente deste livro pela simplicidade do tema. É uma história fantástica como é que é dizer, com motivo tão simples,
que à volta de uma coisa extremamente simples, o Gabriel Garcia Marques faz uma história fabulosa. Fabulosa. Se eu apanhar, eu não perco. O Veneno da Madrugada, de Gabriel Garcia Marques. Tanto para quem gosta de realismo mágico sul-americano, como para quem não gosta, mas este livro é completamente imperdível. Mas pronto, enfim, o que me traz aqui hoje não tem... Um bocado cansado desta história dos confinamentos e o caralho, e parece que amanhã vou reunir e tomar decisões, e com certeza não vão tomar nenhuma decisão de bom senso. Vai continuar tudo com base na hipocondria da picareta da República e no medo do alguidar de banha de tomar qualquer decisão e se tiver más consequências que possa ser responsabilizado por isso. Isto ainda só não desconfinou tudo, porque o Costa anda a ver se arranja alguém para responsabilizar no caso das coisas correrem mal. Porque senão já tinha desconfinado, não é? Quem for ver a situação hoje em Portugal é porque está tudo fechado, é não a gozar connosco completamente. Andam a destruir a vida das pessoas por nada. Mas enfim, o assunto não interessa a muita gente, mas interessa aos que me interessam a mim. E hoje à noite estive a ver uma entrevista de há uns dias do meu amigo Zé Manuel Braga, para quem não o conhece, era um surfista do Calhau, de Carcavelos, e foi selecionador nacional de surf durante 15 anos. Foi uma entrevista excelente, em que faltou a quem, ele é um bocado mais velho que eu, e a quem me entrevistou, que foi o Manuel Vargas, faltou puxar um bocado pela biografia do Zé Manel, porque ele é muito mais do que aquilo que transparece na entrevista, mas também não vou ser eu que vou estar aqui a contar, se quiser que conte a biografia dele, mas acho que essa entrevista falhou um bocado por aí. O Zé Manel Zé Manuel Braga tem um background e tem coisas muito mais interessantes na vida dele do que apenas aquilo que roda à volta do surf. Que era no fundo o motivo da entrevista. A certa altura, perto do fim da entrevista, o Zé Manuel fala na cultura do surf, que é uma discussão recorrente para mim. E é uma discussão que eu tenho frequentemente com outro amigo meu, que é o João Valente, que foi editor da Surf Portugal e criador da revista que funcionou durante 20 anos ou 20 e tal anos em Portugal, ou 30, ou logo o que é que foi. E é provavelmente uma enciclopédia do surf em Portugal. Ninguém sabe tanto do surf em Portugal como ele. E acho que quando eu e ele discutimos este assunto, partimos ambos de um equívoco. É que eu estou a falar de cultura com C minúsculo, ele está a falar de cultura com C maiúsculo. No caso, a cultura com C maiúsculo, outro amigo meu, que já falei aqui antes de ontem, ou há 2 ou 3 dias, que é o João Rei, organizou durante 5 anos seguidos em Sagres um evento que se chamava Sagres Surf Culture, que era à volta da cultura do surf, mas cultura com C maiúsculo, aquilo que o surf produz culturalmente, de objetos culturais, de pensamento, sei lá, de livros, de arte, de filmes. Portanto, quando estamos a falar de cultura com C maiúsculo, no sentido da produção cultural, o surf em Portugal tem um acervo, se quisermos, ou uma produção extraordinária para o país que somos. Desde grandes fotógrafos como André Carvalho, Carlos Pinto, Ricardo Brado e tantos outros, até gente que faz, como por exemplo João Coppe, que faz pequenas coisas em vídeo incríveis, com entrevistas, com cenas malucas. Há uns vídeos que o Alex Botelho fazia há uns anos atrás, que são de partir a moca a rir, que só podiam sair da cabeça dele. Portanto, em termos de produção cultural, ou de cultura, no sentido de cultura com C maiúsculo, acho que somos um país rico.
não há grande razão de queixa. Agora, as minhas razões de queixa têm que ver com a cultura com C minúsculo. Cultura no sentido em que se diz que é uma cultura de um povo. E essa cultura é feita de hábitos, tradições, costumes, de uma maneira de estar, de uma maneira de ser e de uma maneira de nos relacionarmos uns com os outros e com o mundo. E é aí que eu acho, ou que me parece, ou é a sensação que eu tenho, e admito perfeitamente estar enganado, mas que eu acho que nos falha em Portugal, porque isto, opá, é comum, é perfeitamente normal. Por exemplo, em Califórnia aconteceu-me a mim estar a ficar em casa de amigos e ir fazer surf com ela às 5h30 da manhã, quando saímos da água e vinhamos a caminhar em direção a casa, e vinha em sentido contrário uma família que era o avô, o pai e o neto, os três a irem fazer surf, todos juntos. Isto pode parecer que não tem significado, mas tem. Não é? Porque é assim que se criam estes layers, é assim que se criam as culturas dos povos dos grupos, que é através da transmissão de um determinado número de valores, de hábitos e de costumes que vão passando de geração em geração e se vão mantendo ao longo do tempo. Nós não tivemos tanto... somos um país com uma cultura de surf relativamente recente. O surf enquanto contracultura é um fenómeno dos anos 80, início de 90, enquanto, por exemplo, na Califórnia é um fenómeno de contracultura nos anos 50 e 60, portanto temos aqui um gap de 30 anos e, portanto, é natural que isto não aconteça. Mas e tivemos azar, porque saltámos direto de uma contracultura sem passar por uma fase intermédia, ou seja, sem passar do avô para o neto, saltámos direto, já nem sequer do pai para o filho, foi direto de uma geração para o outro intermédia que nem sequer eram filhos. E então, o que eu acho que falha aqui, me parece a mim que falha, é este conjunto de hábitos, tradições, costumes e maneiras de estar, em que, tudo bem, o surf competitivo e o surf enquanto desporto é fenomenal, é uma coisa, é bom para toda a gente, com exceção da quantidade de crowds que se formam, mas não me parece que um miúdo de 8, 9, 10, 12 anos, quando vai para dentro da água com uma prancha e com o fato vestido, não me parece que ir treinar seja bom. Não é? Porque nessas idades o surf em si as pessoas, os putos deviam entrar para a água para ir surfar, não é para treinar, é para ir surfar, para se divertirem. E depois há aqui uma coisa que o Zé Manuel Braga também fala na entrevista e que me irrita profundamente no surf. Eu, porque, por razões profissionais, fui obrigado a lidar tanto com o surf como com o skate. E, por exemplo, eu vou a um campeonato, não estou a falar do dia-a-dia de um skatepark, vou a um campeonato de skate. Há um puto que faz uma run ou dá uma manobra espetacular ou das melhores. E todos os outros skaters, mesmo que estejam a competir com ele, celebram aquilo. Eles celebram aquilo que os outros fazem. E quando alguém faz uma run, se vocês quiserem, o puto andar durante um minuto nos obstáculos todos do skatepark, para quem não sabe, quando alguém faz uma run extraordinária, tudo quanto é competidores e skaters estão no skatepark, saltam para cima dele, celebram com ele, ou seja, mesmo competindo uns com os outros, eles aplaudem, celebram e gostam de ver os outros a fazer bem. E isto é algo que no surf não acontece. E a mim faz-me alguma espécie. Por estarem os putos ou estar com amigos na água. Quer dizer, do que eu me lembro de quando eu comecei a fazer surf e estava com amigos meus
já se fazia umas ondas, de ir a remar e vir, sei lá, um deles apanhar uma onda lá atrás e eu ficar parado à espera de ver o que ele fazia e festejar com ele, se ele fizesse uma boa onda, se sacasse um tubo, uma coisa qualquer. A gente não treinava e mesmo quem era competidor havia rivalidades, havia aquelas coisas todas e não sei o quê, mas mesmo entre competidores era um bocado diferente. Era uma coisa que eu gostava que fosse incutido na cabeça dos miúdos e de quem começa a fazer surf, é que aquilo é essencialmente muito mais do que um desporto, é uma maneira de estar, é um modo de vida, é um escape, é aquilo que nos pode manter mentalmente sãos e quando temos 10, 11, 12, 13, 14 anos e vamos para a água, nós vamos para lá para surfar, para nos divertirmos. Não vamos para lá para competir com ninguém. Vamos lá para competir na remada, não vamos lá competir para o meio dos crowds para ver se... Pá, não é nada disso. O surf não é isso. O surf não é isso. O surf é zen. É paz. Percebem? E é isto que é preciso incutir na cabeça dos miúdos. Primeiro. Depois, pronto, a parte do desporto virá a seguir. E eu creio que é talvez o único desporto em que isto funciona assim. O surf é uma coisa, antes de ser física, antes de ser um desporto, é uma coisa mais espiritual. É preciso meter isto na cabeça das pessoas, é preciso ensinar aos miúdos que isto é assim. E depois sim, pronto, depois vem o resto. E pronto, isto é mais comprido, mas este assunto entusiasma-me um bocado e ficava aqui horas a falar nisto. Até amanhã, pá. A ver se desconfinamos esta merda.